5.5.4 Governos do PMDB, MDB e PSDB. A partir do processo de impeachment da prefeita Rita Sanco, a cidade passou por sucessivos governos do PMDB, atual MDB, prefeitos neoliberais como Marco Alba, 2013-2020, e Luiz Zafalon, 2021-2028. Terceirizaram os serviços públicos nas escolas municipais, postos de saúde e outras áreas do poder público. Nessa lógica neoliberal, nas suas administrações, esses prefeitos achataram os salários dos funcionários públicos, principalmente da saúde e educação, enviaram projetos à Câmara de Vereadores realizando a reforma da Previdência, que foi instaurada prevendo a cobrança da contribuição previdenciária dos aposentados. Ou seja, além de não receberem a reposição dos seus salários, os aposentados ainda têm que continuar pagando sua aposentadoria. Nesse período, entre os governos do PMDB e MDB, Daniel Bordignon, ex-prefeito, foi o candidato que mais ganhou as manchetes nas eleições em 2016, concorrendo pelo PDT, tentando voltar à cena política. Mesmo com a candidatura impugnada pelo TSE, obteve expressivas votações a ponto de ter sido o vencedor, o que obrigou à realização de uma eleição extraordinária para prefeito em 2017. Nesse processo, quem acabou reeleito foi Marco Alba, governando até 2020. Em seu primeiro mandato, realizou a demolição, sem exageros, da noite para o dia da rodoviária em 2015. No segundo, extinguiu a Fundarc em 2017. A sede do Museu Municipal Agostinho Marta, reformado há menos de 10 anos, fechou por problemas estruturais em 2018. E também ocorreu a venda do Parque Municipal de Eventos em 2019. O governo foi marcado pelo discurso de acabar com o endividamento municipal, buscar uma austeridade financeira e fiscal. Nesse ínterim, chegou a extinguir algumas secretarias municipais. Em relação à cultura, entre 2017 e 2019, foi realizado o projeto Gravataí Missioneira, que buscava as raízes de uma identidade voltada para o período das missões e a vinda de grupos indígenas que formaram a aldeia Nossa Senhora dos Anjos. Nesse contexto, foram produzidos um documentário, a publicação de um livro em quadrinhos e a instalação de uma cruz missioneira, atualmente na entrada do Parque dos Anjos. A cidade com 2 aniversários. Gravataí, em 2013, completou 250 anos. Entretanto, hoje possui 145 anos. Essa diferença de 105 anos deve-se à modificação feita na administração de Marco Alba, que trocou a data de aniversário da cidade. Antes era comemorada lembrando a chegada dos Guaranis em abril de 1763, mas a data foi alterada para a da emancipação política em outubro de 1880. Moradores acostumados a comemorar em abril foram surpreendidos por essa modificação no dia e ano do nascimento de Gravataí. Você, leitor, o que pensa sobre o tema? O que constrói uma cidade? A partir de quando podemos entender que Gravataí realmente começou? Em 2021, seu sucessor, Luiz Zafalon, extinguiu a Fundação Municipal do Meio Ambiente, FMMA, criando a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal, SEMA, em 2022. Nesse governo, o processo neoliberal de privatização chegou ao extremo, com a prefeitura entregando a Praça de Cima, como são conhecidas as praças da Bíblia e Dom Feliciano, em frente à antiga prefeitura, atual Casa de Cultura, para a construção da Rua Coberta, processo no qual as praças ficaram desfiguradas, tornando-se uma espécie de shopping. Outro exemplo dessa entrega do que é público para uso e lucro privados
é a instalação de um mercado público, que de público só tem o nome, pois reunirá lojas privadas onde antes havia um ginásio de esportes municipal, o antigo Aldeião. O progresso será imposto a Gravataí, quer ele queira ou não queira. Marta, 1987, página 10. Frase de efeito dita por um engenheiro quando da inauguração da Freeway e da instalação do Distrito Industrial, no início dos anos de 1970. Nos cabe, e sempre nos cabe, questionar o que é progresso. Será ele um ser absoluto, o mesmo para todos, ou existem outras formas de progresso? Quem se beneficiou com o tal progresso imposto a Gravataí? Todos os seus habitantes? O que eles pensam? A instalação das indústrias multinacionais ou nacionais ligadas às multinacionais como fornecedoras de peças ou compradoras de tecnologia colocou Gravataí no mapa dos grandes parques industriais do planeta, transformando o perfil econômico e social da nossa cidade de agropecuária e rural para industrial urbana. A grande discussão sobre o neoliberalismo e sua lógica privatista e de Estado mínimo não é simplesmente técnica, nem quanto é mais ou menos eficiente, ou quais os aumentos nos índices de produtividade e de lucros incessantes da empresa privatizada. Trata-se de uma discussão política e filosófica que vai muito além dos lucros individuais, envolve toda a sociedade. A placa dos vereadores. Quem não se lembra da placa dada de presente de aniversário ao prefeito Luiz Afalon em 2021? Nela constavam os nomes escritos e assinados de 14 dos 21 vereadores da cidade, na qual se comprometeram a votar favoráveis ao projeto da reforma da Previdência, ao qual os sindicatos eram contrários, encaminhado pelo Executivo numa evidente e perigosa subserviência do Poder Legislativo. Por que discutir e votar? Basta assinar uma placa. Medeiros, 2021, página 107. Após as enchentes de maio de 2024, muitos empresários locais e o próprio prefeito passaram a anunciar as vantagens de construir em Gravataí como sendo uma terra livre de enchentes, ocultando que, mesmo com a altitude média de 70 metros acima do nível do mar, ocorreram inundações em algumas áreas próximas ao rio Gravataí e aos arroios. Os abrigos montados em escolas, salões de igreja, associações comunitárias e a solidariedade na arrecadação e distribuição de alimentos não atenderam somente os moradores atingidos pelas enchentes na região metropolitana, principalmente vindos de Canoas, mas também moradores de Gravataí. Hoje, cada vez mais empresas se transferem para Gravataí vindas de regiões que alagaram, e os empreendimentos imobiliários, condomínios de alto padrão, proliferam, desmatando e construindo verdadeiras ilhas paradisíacas com segurança e conforto, obviamente apenas para os que podem pagar. Gravataí está estrategicamente localizada. Desde o seu surgimento, antes mesmo de ser um aldeamento indígena guarani, quando era ponto de parada para o descanso dos tropeiros vindo ou voltando para São Paulo, até nos dias de hoje, quando a Freeway coloca nossa cidade próxima a Porto Alegre, do aeroporto, da Serra e do litoral. Esquerda e direita. Um debate superado? Nesses tempos de fake news e pouca leitura, alguns, no alto da sua ignorância, estufam o peito e dizem que todos os políticos são a mesma coisa, para não utilizar um termo popular e mal cheiroso. Esse discurso despolitizado contribui para a aceitação da ordem social vigente, desmobilizando e desmotivando qualquer participação política na busca de um mundo melhor. Esquerda e direita não é apenas uma questão de lateralidade, mas é uma discussão política que possui sua origem histórica na Revolução Francesa, em 1789, mais especificamente na Assembleia Nacional, quando os deputados defensores da burguesia
se sentavam do lado direito do plenário e os defensores dos trabalhadores sentavam-se à esquerda. Hoje, convencionou-se chamar de direita toda a pessoa que defende a ordem social vigente e desigual, as tradições, o Estado mínimo e a liberdade individual e econômica na sociedade capitalista. Por outro lado, quem é de esquerda defende uma maior participação do Estado na promoção de políticas que reduzam as desigualdades sociais. Portanto, debate entre esquerda e direita, longe de estar superado, é cada vez mais atual diante das propostas políticas neoliberais que concentram a riqueza nas mãos de poucos, ampliando as desigualdades sociais. Diante da realidade de nossa cidade estar entre a quarta economia estadual, possuir hoje cerca de 265.070 habitantes, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 2022, com um orçamento municipal de mais de R$1 bilhão em constante disputas entre os investimentos em educação, saúde, segurança, saneamento básico e urbanização. Há que se buscar um espaço de diálogo, mesmo quando a sociedade se encontra polarizada, como nas últimas eleições em âmbito federal e municipal. Hoje, os conselhos municipais de participação social e o governo tentam fazer uma intermediação. Eles podem, se em pleno funcionamento, ser o elo entre as partes. Um exemplo tem sido o trabalho na cultura, como um caso que demonstra que é possível discutir numa perspectiva que busca os interesses de todos. Em 2023, a antiga prefeitura, um prédio tombado no centro de Gravataí, tornou-se a Casa de Cultura, com a transferência da sede do Poder Executivo para o espaço que era ocupado pela Universidade Luterana do Brasil, UBRA. No mesmo ano, o Casarão dos Bina, que estava em severo estado de deteriorização no começo da década, foi reformada, sendo também entregue para a SEMA e a Cultura. Esta pasta, desde o fechamento da Fundarc em 2017, passou por diferentes secretarias e nas eleições de 2024, o Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC, enviou aos então candidatos à prefeitura uma carta de compromisso na qual todos se comprometiam com a criação de um órgão gestor próprio para essa área. Sendo assim, com a reeleição de Zafalon, no final daquele ano, a Secretaria Municipal de Cultura foi criada. A participação da população nesse processo demonstra que há interesse da comunidade em auxiliar o poder público a partir do momento em que se criam espaços de diálogo e no qual as demandas podem ser levadas e acatadas. Os grandes desafios que precisam ser pensados nas próximas décadas para o desenvolvimento de uma cidade que priorize sua população são urbanização versus meio ambiente, serviço público versus privatizações, iniciativas públicas versus iniciativas privadas, geração de empregos versus processos de automação. Esses temas, apesar de parecerem polarizados, podem e precisam ser enfrentados com as comunidades. Fica a dica. Documentário Casarão dos Bina. Mini documentário sobre o Casarão dos Bina em Gravataí. Dirigido e roteirizado por Vivian Anne Amaral. Realização da Prefeitura de Gravataí por meio da Secretaria Municipal de Governança, Comunicação e Cultura, SMGCC. Conta a história do prédio histórico, a sua restauração e reinauguração como um centro cultural, lançado em 2024, disponível no YouTube.